Destrua a principal causa da sua baixa autoestima. Existe uma crença muito bem escondida na maioria de nós, que é a seguinte: eu não sou suficiente. E talvez você ache que você não tem, mas ela se esconde em frases como: eu acho que eu ainda não encontrei um amor porque eu nem devo ser tão amável assim. Eu ainda não despontei na vida porque eu não sou tão boa assim. Você consegue perceber que o eu não sou suficiente está escondido atrás de todas essas frases? Então veja, primeiro de tudo, sim, você é suficiente, porque você foi criada à imagem e semelhança do seu Criador. Você é exatamente o que você nasceu para ser. Só que muitas vezes você não se aceita, muitas vezes você recebeu as críticas e tomou como verdade, e por isso você não se posiciona na sua autenticidade. Você acredita que não pode ser o que você é, o que é uma completa loucura. Porque veja, isso é um vírus descarado que foi colocado em você, no seu software mental, mas você se posiciona na vida nessa maneira. Vamos lá, quem não se sente suficiente se mete às vezes em relacionamentos por carência, porque já que eu não sou o suficiente, eu aceito qualquer coisa. Se mete, por exemplo, com drogas, porque não sou o suficiente, existe um vazio dentro de mim, logo pego questões externas para sentir que a minha vida é menos pior. A questão da droga, gente, que eu bato tanto com vocês, é a seguinte. Primeiro de tudo, se não fosse bom, ninguém ia se viciar, tá? Só para vocês saberem. Então, se você ainda não provou, olha, eu diria para você nem prova. Porque depois que você prova, você vai ter uma trilha neural que te leva para esse caminho. Mas vamos lá, se você já está dependente de uma droga, a questão é a seguinte: essa droga ela está fazendo com que você não perceba o quanto a sua vida está ruim. Ela, na verdade, está sendo um escape de energia, ok? Exemplo, maconha. Quando a gente fica fumando maconha assim de uma maneira diária, sabe? Bem regular, o que a gente faz? A gente baixa os nossos níveis de energia, a gente cria uma alta aceitação sobre o que está acontecendo, a gente desconecta do exterior e aí parece que tudo é legal, tudo é calmo, tudo é paz. Às vezes você está tendo uma vida péssima, mas você consegue ficar lá, tá tudo bem. Você está tirando de si tudo que lhe faria conseguir sair desse lugar. Consegue perceber? Porque muitas vezes o combustível que a gente usa para trocar de vida é o desconforto. Se você coloca a droga, você para de se sentir desconfortável. E aí você não muda de vida. Esse que é o problema. Quando o efeito da droga acaba, a sua vida continua exatamente igual. Percebe? Então, essa não é a melhor opção de jornada, tá bom? Vamos continuar. Quem se acha suficiente, não tem amizade com qualquer pessoa. Consegue perceber? Se você se acha suficiente, você entende o seu valor, você sabe quem você é, você não vai querer andar com pessoas que estão tendo comportamentos que você não admira. Percebe? Você não vai querer andar com pessoas que estão se envolvendo com questões erradas ou... Às vezes eu tento passar uma vaselina, né? Pra não ficar tão ruim assim que eu tô falando, mas... eu não quero ser amiga, por exemplo, de mulheres que cada hora estão dormindo com um diferente. Eu não quero, no meu ciclo de amizades, mulheres que ficam o tempo inteiro denegrindo outras, falando mal ou fofocando da vida alheia. Eu não quero. Não faz sentido para mim. Eu não preciso disso. Eu sei que a minha solitude pode ser melhor do que isso. Então, para mim tá tudo bem. É melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. E isso não quer dizer que eu vá ser sozinha, compreende? Vão chegar outras pessoas mais alinhadas comigo durante a minha jornada. Mas se eu continuo saindo com as mesmas pessoas, não tem espaço energético, às vezes, até para eu ir para essa nova jornada. Então é um posicionamento que a gente tem que tomar.
Eu não estou dizendo aqui para você cortar laços de amizade e nunca mais falar com as pessoas, porque agora você é superior a elas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você olhar para si e entender que você está decidindo hoje, né, durante esse desafio, a tomar um novo posicionamento na sua vida. Você decidiu. Você está indo nessa jornada. Você não pode obrigar outras pessoas a quererem ir nessa jornada. É uma decisão delas. E aqui eu posso te explicar a diferença entre ajudar e auxiliar. Auxiliar, você coloca o degrau e fala para a pessoa, vem. Ajudar, às vezes você pega a pessoa nas costas e sobe a escadaria toda com ela nas suas costas. Aí, 2 problemas nessa situação. Primeiro problema, essa pessoa não adquiriu, não conseguiu, não construiu a musculatura necessária para subir a escadaria. Segundo problema, você gastou a sua energia todinha, que você poderia estar no degrau 70, mas você está no degrau 20, porque você está gastando o dobro de energia para conseguir subir com essa pessoa nas suas costas. Percebe? Que essa não é a melhor solução, que isso às vezes é só medo de abandono, medo de ficar sozinha. Você tem que ser honesta com você. O porquê você faz o que você faz. Então, a partir do momento que você se posiciona e fala assim, amiga, tô fazendo tal curso, quer fazer? Auxílio. Exemplo, eu tenho uma amiga minha, maravilhosa, uma estilista, renomada, incrível, fantástica, vocês vão conhecer, a Rebeca Guerreiro. Ela trabalhou anos como estilista da Gilitá, da Verrara, da Coca-Cola, do Alok, Maria Filó, enfim. Ela fez muitas marcas fantásticas. E eu virava para ela e falava assim, Rebeca, você tem muito talento. Você tem que deixar a sua luz brilhar. O que acontece é que muitas vezes nas empresas, o estilista ele não ganha, né, o nome da roupa. Não sai roupa X by Rebeca Guerreiro. Não sai isso. Sai o quê? Sai o nome da marca. E tá tudo bem. Só que Rebeca começou a se posicionar nesse digital. E eu, como uma amiga sábia, eu direciono ela, falo para ela cursos e propostas que ela pode trazer, trago referências, até sento com ela às vezes e escrevo algumas coisas. Mas eu não posso pegar e fazer tudo por ela e querer me meter na jornada dela e querer transformar ela num robô by Raina, entende? Porque assim ela não vai conseguir a musculatura necessária. Da mesma forma, se eu pegar o fluxo do meu Instagram e ficar o tempo inteiro jogando as pessoas pro Instagram dela, se as pessoas chegarem no Instagram dela e não tiver um conteúdo postado sobre o que ela faz, de nada vai valer. Vai desperdiçar a minha energia e vai queimar às vezes o negócio dela. Então, eu tô falando dela aqui porque eu tô até muito admirada com todo o esforço e empenho que ela tá colocando. Ela abriu o próprio podcast dela agora, ela tá fazendo muitas postagens incríveis e fantásticas sobre tendência de moda, ela tá se posicionando nesse lugar de consultoria, mas consegue compreender que foi no tempo dela? O meu tempo é um, o tempo dela é outro. E respeitando ela, consigo ajudar ela a encontrar, melhor, auxiliar, ela a encontrar os elementos necessários para subir a escadaria. Agora, se eu paro tudo que eu tô fazendo, deixo o meu curso de lado, deixo o meu Instagram de lado e vou focar só na vida dela, mais problemas que vão surgir. Veja, se ela não conseguir, eu vou ficar frustrada e chateada de não ter feito o meu. Percebe? Por que muitas vezes a sua vida não vai pra frente? Em vez de você focar na sua história, você tá parando a sua história para cuidar da vida de outras pessoas. E aí não dá certo mesmo, não. Entende? Não tô dizendo para você ser egoísta. Não é isso. Estou dizendo para que você consiga gerir melhor a sua energia. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo de relacionamento que aí eu acho que vocês vão entender melhor. Muitas vezes vocês se envolvem com o homem pelo potencial dele, né? Isso aqui não é uma realidade na vida dele, é um potencial. Veja que quem está enxergando potencial é você, né? Você acha ele incrível, fantástico, maravilhoso. Você acha que ele é super capaz de construir um negócio. Você acha que ele é mega inteligente. Isso é o que você acha. Talvez não é o que ele acha. E se ele não acha, ele não vai colocar o empenho e a energia dele para fazer aquilo ali acontecer.
percebe, aí você vai ficar se relacionando com esse homem, né? Porque na tua cabecinha ele vai atingir o potencial XYZ, só que ele não tem a vontade e o anseio necessário para colocar a energia dele nessa atividade. E aí você vai ser frustrada e você depois vai ficar brigando com ele. Então, o que a gente faz num relacionamento? A gente tem que gostar da pessoa pelo que ela é. Se você gostar da pessoa pelo que ela é e ficar em paz com isso, aí sim, você entra nesse relacionamento. Ou se essa pessoa tem uma ambição, se essa pessoa, você vê nela comportamentos condizentes com essa ambição, ok. Percebe? Não é você querer entrar no relacionamento para mudar a visão do outro, para que ele veja que ele é capaz, para que... Tarará, tarará. Olha a loucura. É muita loucura, sabe? São várias expectativas e projeções que você está criando e jogando em cima de um outro ser humano. Exemplo, eu posso ver em você uma capacidade fantástica de se tornar a influenciadora do Brasil com mais seguidores, mais bombada, mais tudo. Agora, se você tem horror à fama, assim como eu já tive um dia, eu posso ver o potencial total em você. Você pode ser excelente em comunicação, mas se você não quiser ir para esse lugar, de nada vale. Essa expectativa toda sou eu que estou botando em você. Não é sobre você, entende? Não é sobre o seu anseio. Vamos lá, eu tive que ressignificar esse lugar, tá? Então eu já vou trazer para vocês esse exemplo, aí vai ficar mais claro. Lembra quando eu falei para vocês que aquele rapaz me surtou, né? E me perseguiu lá em 2012. Na faculdade, foi por isso que eu tive bulimia nervosa e foi por isso que eu entrei no quadro, tá. Nessa época, eu namorava um ator. Então eu já tinha essa proximidade com fama. Pra mim era normal, fama, né? Era dele, não era minha, mas eu já conseguia ver os pontos positivos e os pontos negativos. Ok. Depois que esse rapaz me perseguiu, eu conectei um pouco a fama atrair maluco, né? Ok. E aí 4 ou 5 meses depois que esse rapaz foi preso, eu cheguei no meu apartamento e a minha porta estava quebrada no soco. Um vizinho meu, ele tinha um problema mental, ele quebrou a minha porta no soco porque ele queria falar comigo. E nessa, eu comecei a fortificar ainda mais essa minha crença de, calma aí, fama atrai maluco, fama atrai maluco, fama atrai maluco. Então, por mais que as pessoas vissem em mim o potencial, a capacidade para romper nessa jornada, eu não queria ir nessa jornada. Era algo interno meu. E eu só consigo estar nesse lugar hoje em dia porque eu tomei uma decisão de alterar essa minha crença. Mas você consegue perceber que foi tudo meu, interno meu, enquanto as pessoas estavam falando, entrava num ouvido e saía pelo outro, porque eu não tinha tomado a decisão, eu não queria ir. Então, a minha mente e o meu corpo iam me sabotar todas as vezes. Eu poderia até me colocar no lugar, fingir que estava confortável, né, em fazer o que eu estava fazendo, mas a verdade interna é que para mim estava sendo um pesadelo. Para mim estava sendo um... Entende essa respiração ofegante? Às vezes eu ia para Alphaville, em São Paulo, que foi o lugar que, quando eu comecei, né, a crescer assim, no digital, as pessoas mais me reconheciam. E eu ia para os eventos e as pessoas vinham falar comigo. E uma vez eu entrei no elevador, assim, no prédio que eu tinha alugado. E as pessoas vieram falar comigo e eu dei uma leve sorrindo por fora, mas internamente eu estava mal. Internamente estou sendo observada sem saber que estou sendo observada. E isso me gera pânico. Como eu superei isso? Lembra que eu falei para vocês que eu fiz luta? Então, eu fiz Muay Thai, por isso que eu fiquei com o rangue vermelho. Eu fiz MMA, eu aprendi tiro. Eu fui me colocar nesse lugar de saber me defender. Só depois que eu me sinto confortável nesse lugar de minimamente eu sou um elemento surpresa. Às vezes um predador pode vir até mim achando que eu não sei me defender e eu sei. Eu sei ser bem agressiva se eu quiser. Mas eu não pretendo ter que usar. Consegue perceber? Expectativas que nós botamos nos outros são nossas. Então, ajudar é diferente de auxiliar. Auxilie, mas deixe que a pessoa tome a decisão dela. Compreende?
Volte o seu olhar para você. O que você pode fazer com a sua história para que você se sinta suficiente? A gente só se sente suficiente quando a gente consegue se respeitar. Entende? Uma pessoa que se sente suficiente, ela não passa o dia inteiro sentada num sofá. Ela não passa o dia inteiro comendo porcaria. Ela quer fazer amizades melhores, ela quer estar em ambientes melhores porque ela merece, porque ela quer atingir a melhor versão dela, porque ela almeja, porque é bom, porque ela sabe que ela consegue, porque ela é suficiente. E é para essa jornada que eu estou te convidando. Então, hoje, você vai fazer o seguinte, você vai pegar post-its, tá vendo? E vai escrever assim, ó, eu sou suficiente. Suficiente. E você vai colar pela sua casa. Ok? Colar no espelho do banheiro. Eu colando aqui no sofá. Acho que não vai colar, não. Enfim, não vai colar. Mas você vai colar nos ambientes da sua casa, na porta da sua geladeira. E toda vez que você bater o olho nesse post-it, nesse bilhete, você vai repetir em voz alta. Porque eu preciso que você traga a consciência que você é suficiente. Esse é um vírus. E por ser uma mentira, por ser um vírus, ele é muito fácil de tirar. Mas ele realmente fica assim, destruindo tudo de bom que você tem na sua história. Tá bom? Te vejo amanhã. Super beijo.